E cada dia que passa para a gente trazer a palavra de Deus não é coisa, não é brincadeira, é uma coisa muito especial, né? Coisa especial. O que Deus colocou no meu coração está em 2 Samuel, capítulo 9. O Espírito Santo está passeando no meio da igreja. Aleluia! Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no Deus poderoso, nós cremos no Deus sobrenatural, nós cremos no Deus que cura, Deus que faz milagre no meio da igreja. Glória a Deus. Fico triste quando eu ouço alguém falar com o Espírito que Deus não faz mais milagre no meio da igreja. Deus faz milagre sim. Eu sou milagre, você é milagre, todos nós temos milagre para contar. Aleluia! Glória a Jesus. Deus está trabalhando de uma forma poderosa. Aleluia. Eu vou ler com os irmãos, a minha versão aqui deixa eu ver que versão é essa aqui. Nova tradução na linguagem de hoje, que começa dizendo assim. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou. Certo dia, Davi perguntou. E essa frase, certo dia, ela é indicativo de que pode ter sido ontem, pode ter sido mês passado, no ano passado. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. 2. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que foi falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando eu vi essa mensagem, eu lembrei de Paulo. Lodebar nunca mais, né, Paulo? Foi 2014, não esqueça, né? Nós estivemos lá, a igreja teve lá, Porto Seguro. Maná Brasília, Lodebar nunca mais. Glória a Deus. E a gente vê aqui que Davi, ele quer fazer algo de bom para alguém da família de Saul. E o Espírito Santo trouxe no meu coração, Davi aqui como rei, já como uma pessoa boa, mas nem sempre foi assim. Trazendo para nós que nem sempre foi assim, como está hoje em nossa vida. Nem sempre foi assim. Sempre teve um processo. E Deus me levou lá em 1 Samuel capítulo 16, onde fala, deixa eu refletir aqui. É 2 Samuel capítulo 16, onde Samuel recebe instrução de Deus para ungir um novo rei para Israel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Onde Deus dá instrução a Samuel para escolher um novo rei para Israel. Porque Deus é engraçado, porque ele fala com Samuel: até quando você vai defender Saul, sendo que eu já o rejeitei? Nós sempre procuramos dar um jeitinho.
Mas Deus havia rejeitado o Saul. Deus queria um novo rei. Um rei escolhido segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. E Deus envia Samuel à casa de Jessé. Manda que ele venha encher um chifre de azeite para derramar na casa do futuro rei. E Samuel vai para lá, mas sem saber quem será. É na casa de Jessé, mas não sabe quem é. O que Deus faz dessas coisas? O que Deus faz desse jeito? Coisas que nós não compreendemos como Deus age. Porque o agir de Deus é totalmente inesperado, totalmente especial. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, que Jessé apresenta os filhos, um a um. Nenhum deles é o escolhido. E Jessé falando, nenhum filho que está no curral. Está lá atrás das malhadas, escondido, onde ninguém vê, um galeguinho cheio de sarro. Manda chamá-lo. E quando ele vem, essa é a primeira vez que a Bíblia fala sobre o nome de Davi. Eu gosto de trazer curiosidades dessa forma, porque eu não sabia, eu fiquei curioso de saber aonde a Bíblia fala a primeira vez, menciona sobre Davi. E Davi é mencionado a primeira vez em um lugar improvável, atrás de um curral onde vai sair um rei. Assim como o nosso rei nasceu numa manjedoura dentro de um curral. Então Davi, ele é ungido a rei. Samuel derrama o azeite sobre Davi no capítulo 16. E a Bíblia diz que quando derramado sobre Davi o azeite, o Espírito do Senhor vem sobre Davi. O engraçado e impressionante é que no capítulo 16, versículo 13, o Espírito vem sobre Davi. E no versículo 14, o Espírito ele se afasta de Saul. Saul rejeitou o Espírito, Saul desobedeceu o Senhor, o Espírito se afastou de Saul. O Espírito vem sobre Davi, Davi agora está cheio de Espírito. Davi agora ele é ungido a rei, mas Davi é o mesmo Davi ainda. No 17 Davi vai para a guerra, simplesmente levar pães para os irmãos dele. Simplesmente isso. Quando Davi se aproxima aquela balbúrdia, aquela grande guerra, onde o gigante Golias desafia. E Davi se coloca à disposição para lutar contra aquele gigante. E todos menosprezam Davi, porque talvez nós também faríamos as mesmas coisas, falaríamos, porque é tão pequeno perto desse gigante, desse homem tão grande. E Davi ele pergunta, ele ouve que há uma recompensa para quem matar o gigante. Nós seres humanos nós sempre somos movidos por recompensa, mas isso não é errado. Nós somos movidos por recompensa, até no mundo espiritual há recompensa, nós somos movidos por recompensa. E quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais nós ficamos próximos da recompensa. A Bíblia diz que assim que Davi ele mata Golias, começa a nascer uma amizade com ele entre Davi e Jonatas, mas há uma inimizade entre Saul e Davi. Porque quando o Espírito se afasta de Saul, Saul começa a perseguir Davi. Aleluia! Uma vez a Bíblia diz que Saul estava encolorizado, Saul estava empossado, possuído de demônio, e chamou alguém para tocar para ele. Davi foi quem tocou e acalmou o rei. E em Davi e Jonatas nasce uma amizade. Jonatas, filho do rei Saul, uma amizade muito forte, uma amizade que a Bíblia relata assim, que era até incompreensível, a amizade dos dois, muito forte. Aí começa Saul tentar matar Davi, Davi fugindo de Saul, Davi tendo oportunidade de matar Saul, mas Davi respeitando a unção que havia em Saul. Como é lindo isso, que a gente vê Davi respeitar a unção que havia em Saul. Talvez Davi, como um homem normal, ele não respeitasse, mas Davi ele tinha o Espírito Santo agora sobre ele. Então o Espírito que
parava, que estava sobre Davi, ele trazia consciência de quem era o rei, o que estava se levantando contra ele, o inimigo que estava tentando matá-lo, mas trazia consciência porque havia uma unção sobre Saul. E a perseguição é muito grande, e a amizade entre Jonatas e Davi também é muito grande. E a Bíblia diz que eles fazem um pacto de aliança, Davi com Jonatas. Eles fazem um acordo, uma aliança ali perante o Senhor, que Jonatas reconhece a unção que tem em Davi. Jonatas reconhece que Davi será o novo rei, mesmo Jonatas sendo o real sucessor de Saul, porque Saul era rei, o próximo rei seria Jonatas. Mas mesmo Jonatas reconhece que o sucessor, que o novo rei será Davi. Jonatas reconhece a unção que há sobre Davi, e no pacto, na aliança que Jonatas faz com Davi, ele fala: olha Davi, eu te amo muito, e eu sei que você vai ser o rei de Israel, e eu quero fazer com você esse acordo, Davi, que você lembra de mim, lembra da minha descendência. Então, lembra dos meus filhos, lembra de todos os meus, Davi. Assim que você for rei, lembra da minha descendência. Então, eles fazem esse pacto, esta aliança. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 4, que eles vão para a guerra. Saul e Jonatas, eles são mortos na guerra pelos filisteus. Eles são mortos em batalha. No capítulo 4, versículo 4, fala que Jonatas, ele deixa um filho. E quando chega a notícia que Jonatas morreu na guerra, que Saul morreu na guerra também, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, que a babá, ela pega o bebê, que se chama Mefibosete, filho de Jonatas. Ele tem 5 anos de idade. E ela pega aquele bebê e, apavorada, porque mataram o rei, mataram o príncipe, vão matar a próxima descendência. Então ela pega aquele bebê de 5 anos, um bebezinho de 5 anos, e corre com ele. E quando ela corre, a Bíblia diz que ela tropeça, e o menino cai e quebra as 2 perninhas, os 2 pezinhos, e se torna coxo. E leva aquele menino, ele vai para Lodebar. Lodebar, segundo os estudiosos, segundo alguns historiadores, Lodebar é um lugar terrível. Lodebar não é um lugar bom. Porém, nas circunstâncias da coisa, Lodebar é um lugar seguro para Jonatas, para Mefibosete. Lodebar é um esconderijo para Mefibosete, porque ninguém vai procurar ele lá naquele lugar. A Bíblia diz que ele é escondido, ele vai crescer em Lodebar. Aleluia. Tem uma promessa sobre a vida de Mefibosete. Ele é um príncipe. Mefibosete, ele foi criado para ser um príncipe, para ser o herdeiro do trono. Havia uma promessa. Eu, com minha mentalidade assim, eu começo a viajar, que Jonatas pegava Mefibosete e falava: meu filho, você vai sentar nessa mesa, meu filho, você vai ser dono disso aqui, você que vai comandar o exército. E tinha muitos planos, muitos projetos para Mefibosete. Mas a vida dá uma guinada terrível na vida daquela criança. Mefibosete perde o avô, perde o pai. A Bíblia não menciona sobre mãe de Mefibosete, mas creio que também os familiares próximos devem ter sido extirpados ali também. A vida de Mefibosete vai dar uma reviravolta 360 graus. Aquele que seria um príncipe, aquele que comandaria uma nação, agora ele está num lugar onde não tem valor nenhum. Ele está em um lugar irreconhecível. Ele está em um lugar onde talvez ninguém nem saiba. Ziba faz referência para ele como um aleijado. Talvez naquele lugar onde ele morava, ali em Lodebar, chamassem ele de coxo, ou chamassem ele de alguma palavra pejorativa, mas não sabia que ele era um príncipe. Ele era um príncipe naquele lugar.
mas não era reconhecido. Ele era um príncipe naquele lugar, mas ele havia perdido também a sua identidade. Mefibosete perde a identidade de príncipe. Mefibosete, ele ganha naquele lugar talvez um nome que ninguém gostaria de ter. Mefibosete, naquele lugar, ele é criado por uma família, a casa de Maqui. Aí nós passamos para refletir que às vezes a gente só vê o lado negativo de Mefibosete, porque ele perdeu todas as promessas que havia sobre a vida dele. Mas Mefibosete agora, ele está sendo criado por uma família que ama ele. Ele está na casa de Maqui, de alguém que vai cuidar da vida dele, da saúde dele, da alimentação dele, porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor. A circunstância não vai anular a promessa. A circunstância não anula a promessa que está sobre a nossa vida. Havia uma promessa sobre a vida de Mefibosete, havia uma promessa dele ser príncipe, ele estava naquele lugar como mendigo, ele estava naquele lugar como necessitado, como alguém que precisava, ele estava naquele lugar como órfão, como alguém que não tinha uma família. Ele só tinha o privilégio de estar em um lugar onde pessoas cuidavam dele. O único privilégio que Mefibosete tinha é que tinha uma família que cuidava dele. A circunstância da vida de Mefibosete, ela parece assim: eu estava na abundância e agora estou na escassez. Essa era a vida de Mefibosete. Gente, ele tinha 5 anos de idade, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Só tinha um mundo. A gente para refletir assim, quando você vai pensar sobre Lodebar, que diz que ali a terra era árida, não dava nada, era pasto ruim, a maioria das pessoas que moravam ali era pobre, mas a família de Maqui era uma família rica. A família de Maqui era uma família próspera, que se dedicava a ajudar as pessoas. Segundo os historiadores, Maqui, ele era dono de posses, ele tinha poder aquisitivo, mas ele preferiu, ele poderia morar próximo ao castelo, mas ele preferiu morar naquele lugar. Que a generosidade não é pelo poder aquisitivo, não, é pelo que temos no nosso coração. Às vezes você chega numa casa de alguém que é uma pessoa simplória, uma pessoa que não tem muita renda, mas você vê fartura na casa dela. Você chega na casa de uma pessoa que ela não é muito próspera, mas você vê alegria na casa dela. Você chega na casa de uma pessoa que não é muito próspera, mas você vê limpeza na casa dela. A casa de Maqui era dessa forma. Não se sabe aonde Maqui, ele tinha um suco. Às vezes você chega, tem um suco, tem um bolo, tem uma farofa. Maqui, ele tinha coisas para cuidar das pessoas. Maqui abraçou. A Bíblia não fala mais nada sobre... A Bíblia não fala mais nada sobre Babá, não fala mais nada sobre isso, só fala sobre Maqui. Maqui adotou a família, adotou Mefibosete. Ele adotou Mefibosete. E Davi pergunta, agora deixa eu voltar para o texto. Deixa eu voltar aqui. Existe alguém na família de Saul para que eu possa fazer bem? Existe, Mefibosete. A primeira coisa que Ziba fala, existe Mefibosete, porém ele é aleijado. Já bota existe Mefibosete, mas já bota o defeito. Ele é aleijado. Para quem precisa falar isso? Pois no dia de hoje acho que ele é até processado, né? Existe Mefibosete, mas ele é cheio de defeito. Não traz. Davi não perguntou nada disso para ele. Tem mais alguém que possa ajudar? Rei, tem Mefibosete, rei, filho de Jonathan e tal, não, mas aleijado dos 2 pés. Ainda fala dos 2, porque basicamente um, né? Aleijado dos 2 pés. Aí, o legal aqui de Davi, Sim, existe um filho, é no 3.
Sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui. 5. Então o rei mandou buscá-lo. Olha aí. Está onde? Está na casa de Maqui. Vai buscar ele lá. Mas rei, ele é aleijado. Vai buscar. Vai buscar ele, que eu quero ele aqui na mesa comigo. Aí os 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: vou esperar aqui um pouco. Vamos imaginar, Mefibosete está lá em Lodebar, lugarzinho que ninguém dá valor, que ninguém quer mesmo Lodebar. Quem quer Lodebar? Deus me livre, não quer ir lá não, lá. Não quer ir Lodebar não. Mefibosete está em Lodebar, na casa de Maqui, e de repente chega naquela rua uma carruagem. Imagina aí, gente. Vocês conseguem entender uma carruagem chegando naquele lugar abandonado, esquecido por todo mundo? A carruagem, chegou a carruagem, não. Em Lodebar. Parou lá. Maqui está aí. Maqui, acho que nem acredito, Maqui na janela lá, né? Aleijado, só observando o movimento. Chega a carruagem, pô, na casa de Maqui. Ei, Maqui, Mefibosete está aí? Tá. O rei mandou chamar ele, o rei mandou levar ele rápido. Vamos levar ele para lá. Pega a bolsa de Mefibosete, vai, arruma as coisinhas de Mefibosete, bota aí que ele vai visitar o rei. E Mefibosete com medo de morrer, né? Vai morrer, vou morrer. No capítulo 9 ele começa assim, ó, certo dia, né? Esse certo dia aqui, se passaram 15 anos. Mefibosete, ele tem 20 anos agora. 15 anos, certo dia, 15 anos. Uma promessa. 15 anos para a promessa. Davi era um rei guerreiro. Davi não parava. E aqui, certo dia, Davi se lembrou de Jonatas. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu não tinha. Eu tenho uma aliança com Jonatas. É tão maravilhoso esse negócio da aliança, né? Eu tenho uma aliança com Jonatas. Tem alguém na casa dele que eu possa fazer o bem? E legal aqui que Davi, na minha versão aqui, Davi não fala de fazer o bem, eu fazer o bem por mim, não, fazer pelo meu Deus. É Deus quem está fazendo. Cadê aqui? Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Restituição. Mefibosete, eu vou restituir tudo o que era da sua família, Mefibosete. Eu vou restituir. Esses anos todos que você perdeu, eu vou restituir. Você vai usufruir de tudo. Tudo que é seu, eu vou restituir. Tudo vai ser devolvido para você, Mefibosete. É assim que Deus faz comigo. Aleluia. A gente faz a aliança com o Pai. E Ele restitui tudo que nós deixamos de usufruir. Tudo que nós deixamos para trás, Ele restitui. O Mefibosete, ele chega na presença do rei, ele chega com medo. Claro que sim. Ele chega com medo na presença do rei, se prostra na presença do rei e fala: estou às suas ordens, rei. E o rei fala assim: serei bondoso com você, Davi. Se fosse eu, acho que eu chorava. Tantos anos, né? Eu vejo a fisionomia de Mefibosete barbudo. Não sei como é que você o seu Mefibosete, não é barbudo, né? Ele está ali todo abrunhado, né? Por quê? Porque falta confiança em Mefibosete. Mefibosete, ele perdeu tudo que ele tinha.
Agora ele está em um lugar onde ele foi criado. Ele foi até os 5 anos, ele viveu aquela vida de rei. E agora ele está dentro do castelo, na presença de um rei. Aonde o rei fala: vou restituir tudo, vou restituir até mesmo a sua identidade. Glória a Deus. Você é príncipe, Mefibosete. Você é princesa. Você é príncipe. Você é princesa. Vou restituir tudo para você. Tudo, tudo, tudo. Aleluia. Aí, olha o que meu Mefibosete fala, que às vezes eu também falo. Já falei, não falo mais não, está repreendido. O 8. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Olha aí. Porque o Senhor é tão bondoso comigo. Meu Deus, eu não valho nada, Senhor. É assim que Deus fala conosco: nós não temos nada, Senhor, eu não valho nada. Como é que o Senhor faz essas maravilhas tanto assim comigo? Ele não faz assim. Meu filho deve falar: Senhor, eu vou dar, meu rei, eu não valho nada, eu não valho nem um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba no 9 e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos, os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Vou levar Mefibosete para comer na minha mesa. Mefibosete vai sentar na minha mesa junto comigo, vai se alimentar junto comigo. O que eu comer, Mefibosete vai comer. Aleluia. Aí você imagina o Mefibosete sentado na mesa com as perninhas deficientes e talvez alguém olhando para as pernas dele, falando: esse aleijado senta aqui, gente, não é fácil, né? Por que o rei fez isso com esse homem? Por que o rei botou esse homem aqui em nosso meio? Aí Davi, olha, chama a costureira mais eficiente. Eu faço muito exegese do texto, né? Eu não entendo o texto. Chama a costureira mais eficiente, faz uma toalha longa para a mesa para esconder as pernas de Mefibosete. Não precisa trazer vergonha para Mefibosete. Não precisa trazer mais tristeza para Mefibosete. Eu quero que ele se sente na mesa e que ele se alegre. Que ele se sente na mesa e que ele fique à vontade. Assim que Deus quer fazer comigo e com você. É que nós vamos sentar na mesa, que nós vamos ficar à vontade, que nós vamos comer na casa dele. Vai chegar um dia onde eu e você estaremos na casa do rei. Nós temos o privilégio de estar na presença do rei, mas aquele grande dia nós sentaremos na mesa e cearemos com o rei. Há uma promessa sobre minha vida, há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a vida da igreja. Amém. Talvez a igreja hoje ela esteja oprimida. Sim. A igreja talvez esteja oprimida. A igreja talvez esteja desanimada. Sim. Eu falo a igreja em nível global. Talvez a igreja esteja oprimida. Talvez a igreja esteja sendo atacada. Talvez a igreja esteja passando por esse momento em Lodebar. Mas Lodebar, ela te traz fortalecimento. Lodebar te traz quem você é na realidade. Lodebar te forja. Lodebar é simplesmente mais um processo. Não é para você ficar em Lodebar, mas um processo que você passa em Lodebar. Lodebar não é lugar de morte. Porque quem te prometeu, ele te vê em Lodebar, ele te vê no Brasil, ele te vê em Nápoles. Há uma promessa sobre nossa vida, assim como havia uma promessa na vida de Mefibosete, de sentar à mesa do rei. Havia uma promessa, e a circunstância levou ele para onde eu nem me lembro mais da promessa que Deus fez. Talvez você fale isso: nem me lembro mais das promessas, tem tantas promessas, e eu não me lembro dessa promessa. Eu não me lembro mais de como foi que Deus falou comigo, talvez não se lembra. Mas certo dia,
Certo dia a promessa se tornará realidade. Certo dia Davi lembrou de Mefibosete. Certo dia o Senhor se move e derrama a promessa sobre minha vida e sobre sua vida. Aquela promessa, aquele desejo seu, estou orando há tanto tempo, mas certo dia ele se cumprirá. Uma verdade que nós como cristãos, nós como servos, nós como adoradores, nós como filhos, é que certo dia vai acontecer na nossa vida. Aleluia! Não há motivo para desanimarmos, não há motivo para baixarmos a cabeça, não há motivo para isso. Há motivo simplesmente para esperar pela promessa. Não há motivo para nós olharmos para nossos irmãos, não há motivo para nós olharmos por deficiência na igreja, não há motivo para nós olharmos por deficiência de irmãos, há motivo para nós esperarmos a nossa promessa, aí há motivo. Porque Deus em Lodebar, ele trabalhava na vida de Davi. Mefibosete estava lá, mas Davi tinha uma promessa, tinha uma aliança na vida de Davi com Jonas, que já havia morrido. Tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você, aquele que nos resgatou da cruz do Calvário. Jesus, ele é tão real, ele é tão real. Alguém postou aí negócio de um café esse dia, que eu até chorei também. Jesus, ele é tão real e a promessa é tão real, mas nós não conseguimos ver a promessa como tão real. Porque muitas das vezes nos deixamos abater e nos deixamos entristecer, e vem sobre nós incredulidade, vem sobre nós desejo de parar, vem sobre nós desejo de questionar, vem sobre nós desejos carnais que nos paralisam. Sim, nos paralisam. Não desenvolvemos porque estamos paralisados em desejos carnais. Mas glória a Deus por essa igreja bereana. Aleluia! E mesmo quando nós temos desejos carnais, nós sabemos que certo dia o Senhor se levantará em nosso favor. Deus, ele sempre trabalha dessas formas que te colocam em lugares de será. E totalmente eu vejo que esse lugar de será é um lugar de um processo em minha vida que eu não consegui ainda passar esse lugar de será. Quanto tempo na presença do Senhor, quantos serás que eu já passei, quantos serás, mas quantos serás que vem ainda? O processo, ele tem que me forjar aonde o será não será por incredulidade. Não é esse será, porque nós sabemos que fará. Como ele fará, eu não sei, você não sabe, mas na nossa vida de cristãos é saber que o nosso Deus, ele fará. Jó falou que eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, amém? Você sabe que o nosso Redentor vive, no momento certo ele vai agir em nosso favor. Não adianta nós ficarmos procurando os porquês, não adianta nós ficarmos procurando os porquês. Adianta sim nós continuarmos olhando para o Cristo, continuar olhando para o alvo, sabendo que as dificuldades virão, sabendo que vem barreiras sempre. Não vai parar de vir barreira, não vai parar de vir luta, não. Mas nós temos como cada dia aumentar a nossa força no Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele é a nossa força, e nós só conseguiremos passar pelos obstáculos com o nosso Deus à nossa frente. Onde a Bíblia diz que nessa luta não tereis que pelejar, quem peleja é Ele. Mas muitas vezes eu desisto nessa luta e eu quero pelejar, não deixo Ele pelejar. Porque a forma que eu cristão, você cristão, tem que perseverar, tem que pelejar, você sabe, eu sei. Mas nós muitas das vezes negligenciamos uma coisinha simples que começa com hora e termina com são. Nós muitas das vezes negligenciamos a oração. Nós muitas das vezes negligenciamos o poder e a necessidade da oração. Sim, a oração, ela é necessidade do crente.
Eu não oro e você não ora porque nós somos bonitos, não. Nós não oramos porque nós achamos, não. Nós oramos porque é uma necessidade. Se você quiser continuar firme em Cristo, é oração. Aleluia, glória a Deus. Nada é novo. Oração é desde o começo da igreja. É oração. E quando você ora, você entende, traz dentro de você o homem espiritual, ele é ativado. A igreja muitas das vezes quer se mover com o homem natural, mas o homem espiritual é quem tem que estar no controle. E o homem espiritual, ele se alimenta de oração. O homem espiritual se alimenta de jejum. O homem espiritual se alimenta da leitura da palavra. Se você não fizer essas coisinhas simples, o homem espiritual fica fraco. O homem natural, ele fica fortalecido. E outra coisa, o intelecto do homem natural, ele fica tão fortalecido que ele te convence que o homem espiritual está em segundo plano. Ele te traz esse convencimento porque você agora é tão natural e tão inteligente que você não precisa orar. Você é tão inteligente que você não precisa mais congregar. Você é tão inteligente que você não precisa mais jejuar. E outra coisa, você é tão inteligente que você está prosperando depois que você parou de fazer certas coisas. O homem natural, ele vai te trazer essas revelações. Quanto mais você alimentar ele, mais você vai ser vencedor no âmbito terreno. Quanto mais você alimentar o homem no âmbito terreno, você vai ser vencedor. Você vai achar que não tem necessidade mais de orar. Eu não tenho necessidade mais de ir para a igreja ficou longe. Eu não tenho necessidade de ir para a igreja, aqui não tem esse povo não. Mas alguém vai assistir nesse Brasil, não sei aonde, e vai se lembrar. Porque o homem natural, ele vai reagir de uma forma onde parece que tudo vai dar certo depois que ele parou de fazer as práticas espirituais. Mas o homem espiritual, ele vai se afastando de Deus. Se eu não me alimento, o homem espiritual, se eu não me alimento em oração, se eu não me alimento nas práticas, o homem espiritual vai se afastando de Deus. Eu já não sinto mais o desejo de estar junto com os meus irmãos. E o homem natural, ele vai conseguir também fazer, sabe o quê? Produzir muitas folhas. O homem natural, olha, depois que eu parei de eu estou mais bonito, não me faltou mais dinheiro, nunca mais fiquei doente. Porque o homem, nós espirituais, nós que somos servos, adoradores do Senhor, sabemos desta realidade de estarmos ligados no trono da graça. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, mas se você só pode ligar no céu se você tiver intimidade com Ele, senão você não liga nada. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele quer instituir, Ele nos chamou como príncipes, Ele nos chamou como princesas do Senhor. Assim como Mefibosete estava vivendo aquela vida ali, uma vida de destruição, uma vida de derrota. Talvez eu e você um dia estivemos nesse lugar de derrota, mas quando nós levantamos a nossa mão, aceitando Jesus como único e suficiente e Salvador das nossas vidas, Ele escreveu o nosso nome lá no livro da vida e falou: eu vou restituir tudo, vou devolver tudo para eles, vou colocar eles no lugar de honra. É isso assim que Deus faz. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa história é mudada, assim como a de Mefibosete mudou de 5 anos até 20 anos, uma idade de derrota. 15 anos se passaram, onde ele não teve o privilégio de usufruir tudo que era dele.
Talvez ficamos tanto tempo longe do Senhor e não desfrutamos de tudo, de todas as promessas do Senhor para a nossa vida. Todas as promessas nós deixamos porque nós entramos em Lodebar. Agora nós não entramos em Lodebar porque fomos forçados, não. Nós escolhemos ficar em Lodebar. Nós passamos um tempo em Lodebar porque nós optamos ficar em Lodebar. Mas a Bíblia diz que foi o Senhor Jesus que escolheu a mim e que escolheu vocês. Amém. Quando estávamos em Lodebar, o rei mandou nos chamar lá de Lodebar. O rei mandou chamar eu e você de Lodebar para trazer, para sentar na mesa dele. Agora vejam só, em Lodebar, na casa de Maqui, Mefibosete, ele só tinha ali a presença de Maqui e da família de Maqui e de alguns moradores. Na mesa do rei, você tem a presença nada mais, nada menos do rei ao seu lado. Na mesa do rei você tem um banquete para você desfrutar. Tudo que o rei tem está à sua disposição. A minha disposição e a sua disposição estão o quê? Os privilégios de estar na casa do Pai. Agora nós somos comprados com preço de quê? Preço de sangue na cruz do Calvário. Davi não olhou para os pezinhos de Mefibosete que era aleijado, não. Deus não olha para os nossos pezinhos também, não. Deus não olha para as nossas dificuldades também, não. Deus não olha para as nossas fraquezas também, não. Ele não olha. Ele não olha para os nossos pecados, não. Ele não olha. Ele olha para nós como aqueles que vencem. Bendito filhos do meu Pai. Bendito filhos do meu Pai, vinde a mim. É isso que Ele quer fazer comigo. É isso que Ele quer fazer com você. Aleluia, glória a Deus. Igreja que ora, igreja que persevera, o Espírito Santo que habita em nós, como o Debani gosta de falar, ele acende em nós o sinal amarelo quando algo está errado. Bem antes do vermelho, o Espírito Santo ele nos alerta. Ele nos alerta. Então, quando deixamos de orar, nós sabemos que estamos ficando fracos. O sinal de homem de ferro, né? Fica piscando. O sinal de alerta fica piscando que nós estamos fracos, que nós estamos precisando novamente sermos ligados à tomada da oração, que nós precisamos novamente ser ligados à tomada de alimentação, porque o homem está ficando fraco. É um sinal de alerta. Quando você não quiser orar, quando você sentir que não está querendo orar, pode saber que tem que ligar. Ó. Quando você não quiser mais ir para a igreja, pode saber que a bateria está descarregando. Senhor, me salva. Senhor, me salva. A cada dia que passa, nós como igreja madura do Senhor temos a consciência dos nossos deveres como cristãos. Nossos deveres como servos, nossos deveres como súditos reais. Nós somos súditos reais. Aleluia, Jesus. E nós temos deveres na casa do Pai. O nosso dever na casa do Pai é tão maravilhoso. Qual é o nosso dever na casa do Pai? Levantar as nossas mãos e falar para Ele o quanto que nós amamos Ele. Nós levantarmos as nossas mãos e falar que nós o adoramos, que nós glorificamos a Ele. Pai, nós te amamos, Jesus. É o que eu e você temos que ter. Pedir, Senhor, só fosse simplesmente para levantar as nossas mãos e abrir a nossa boca e falar o quanto que nós amamos Ele. Nós declaramos o nosso amor por Ele, simplesmente isso. E assim que nós abrimos a nossa boca, e assim que nós declaramos, o Senhor vem sobre nós como um bálsamo, derrama sobre nós aquele óleo sobre nossa cabeça, o óleo que foi derramado. A Bíblia diz: o óleo que derrama, que escorre sobre a barba de Arão, e esse óleo é derramado sobre a nossa cabeça. Assim que nós levantamos as nossas mãos, o óleo no mundo espiritual é derramado sobre nossas mãos e vai escorrendo e vai penetrando em nosso interior e vai derramando no nosso interior. Talvez você não esteja entendendo. Ele não é derramado pelo
pelo lado externo, é derramado esse óleo, esse bálsamo de Jesus, ele é derramado no nosso interior, trazendo sobre nós uma cura espiritual, trazendo sobre nós o entendimento da palavra de Deus, esse azeite que é derramado, essa unção que é derramada sobre a nossa vida, trazendo-nos este lugar em Cristo Jesus, trazendo um lugar de eu reconheço, Senhor, só o Espírito, só esse óleo que é derramado, não é no mundo natural, não, é espiritual, é por dentro, não tem como derramar por dentro, só Ele. Jesus, Ele tem o poder de derramar sobre nós, dentro de nós, no nosso íntimo, assim como a espada de 2 gumes que penetra profundo, assim o azeite ele é derramado dentro de nós, no nosso interior, fortalecendo o homem espiritual, fortalecendo aquilo que é mais importante na vida do cristão. O importante na vida do cristão é o homem espiritual estar fortalecido. Esse é o lugar onde nós devemos, onde nós queremos estar, em fortalecimento e reconhecimento. Senhor, eu preciso de Ti. Então, aleluia, o milagre agora vive um novo tempo, o milagre vive agora as portas abertas. Nós estamos agora um povo que vai para a rua, onde as pessoas passarão e ouvirão a nossa voz, ouvirão que tem um povo aqui que se alegra, que tem uma igreja. Não somos a igreja quietinha, nós somos a igreja que glorifica, nós somos a igreja que queima, nós queimamos por fora, nós queimamos por dentro, porque é o Espírito Santo que se move e traz em nós essa alegria, essa alegria no nosso interior que não tem explicação. Aleluia, onde as pessoas que passam possam falar: se eu também quero sentir a alegria daquele povo que está ali junto, eu quero sentir a alegria daquele povo que está clamando o nome do Senhor, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus que muda a história. Eita, Deus tremendo, Deus poderoso é o Senhor, Jeová, Senhor dos exércitos, que veio para mudar esta nação. Aleluia, nós nos colocamos como aqueles que glorificam ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, anjos são despachados, aleluia, para este bairro, anjos foram despachados para este bairro, onde o milagre marchará também, juntamente com outras igrejas, que não é placa de igreja, mas o milagre também viverá este lugar, onde o rei chama para vir para a mesa, onde o rei vai buscar, onde o rei fala que tem promessa, e a promessa é de ganhar almas, a promessa é de almas, a promessa é que o Espírito Santo vai enviar, o Espírito Santo vai encher, mas Deus, Ele vai preparar esta igreja. Deus tem preparado esta igreja madura para receber as almas que virão, porque se a igreja madura não estiver pronta, não tem como receber as almas que virão. Se a igreja madura não estiver unida, não tem como receber os irmãos que virão. Se prepare, igreja, se prepare para ficar em pé, se prepare para dar lugar para outros, se prepare para ser usado, prepare-se, aleluia. Quanto tempo você tem pedido? Mas certo dia o Senhor abalará Eunápolis, certo dia o Senhor abalará este lugar, e aleluia, e as promessas que foram feitas na tua vida, as promessas que foram feitas para mim, as promessas que estão escritas na palavra a meu respeito e a teu respeito, como sal da terra, você vai saber realmente o que é sal da terra, você vai saber realmente o que é dar fruto, você vai saber realmente, aleluia, o que é ter experiência com o Espírito Santo. Você vai viver experiência, você vai viver experiências novas, você vai viver experiência onde você realmente saberá, aleluia, o poder que Deus colocou em sua mão. Você vai viver experiência onde saberá, onde experimentará, aleluia, todo aquele poder que Jesus deu aos seus discípulos, todo o poder que foi derramado ali no dia de Pentecostes. Você saberá, você usufruirá, você declarará, porque é um poder sobrenatural sobre a sua vida, um poder sobrenatural sobre as nossas vidas vai se manifestar. Aleluia.
aleluia, aleluia. É no mundo espiritual foi derramado uma unção poderosa sobre esta igreja, uma unção que eu e você não sabíamos que nós tínhamos, uma unção que nós não experimentamos ainda, porque nós estávamos até pouco tempo escondidos, mas agora Ele nos arrancou do Lodebar, Ele nos arrancou do Lodebar, Ele nos trouxe para sentarmos juntos, para sentarmos em lugares de destaque. Ele nos arranca do Lodebar, onde estávamos escondidos, onde estávamos sendo preparados, e nos coloca em lugar de destaque. Agora você estará em lugar de destaque, mas uma coisa eu quero te dizer: se prepare, porque lugar de destaque sempre tem cobrança. Lugar de destaque, aleluia, sempre tem coisas novas. Lugares de destaque, aleluia, tem que estar forte. Lugares de destaque, aleluia, tem que estar revestido de poder. Lugares de destaque tem que estar revestido de autoridade. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu quero declarar nesta noite sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, meu Deus, o teu poder, porque foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem derramou. Ó Deus, vai tocando agora, Pai. Se tiver alguém, meu Deus, com dor, Senhor, meu Deus, eu quero agora em nome de Jesus Cristo repreender toda dor de cabeça, repreender, meu Deus, toda dor nos ossos, nos nervos, nas articulações, ó Deus. Eu quero agora em nome de Jesus, na autoridade, Senhor, na autoridade, Deus querido e santo, passei Espírito, vai tocando agora, Senhor, meu Deus, onde estiver no enfermo, onde tiver enfermidade, Deus, eu oro na autoridade do poder de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo, toda dor, toda inflamação, ó Deus, toda depressão, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar cura agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Passa, meu Deus, o fogo do céu, queima, Deus, toda enfermidade, Deus, porque nós cremos no sobrenatural, nós cremos que o Senhor faz muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que muda o cativeiro. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Glorificado é o nome do Deus poderoso, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, Deus poderoso, Deus santo, aleluia, glória a Jesus. Vou ler o último versículo, para fechar. Aleluia, Jesus. Assim, Mefibosete era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias, comia junto com o rei. Aleluia, glória a Deus. Pai santo, querido, glorificamos o Teu nome, Senhor, nos rendemos aos Teus pés, porque Tu és o Deus bom, Senhor, Tu és o Deus bom, és Tua igreja, és o Teu povo, Senhor. Meu Deus, essa palavra é do Senhor, meu Deus, essa palavra é do Senhor, não tenho nada, meu Deus, é o Senhor quem tem, é o Senhor quem tem as nossas vidas, é o Senhor quem tem esse povo, essa igreja pertence ao Senhor. Ó Deus, esse bairro pertence ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por um tempo novo sobre esse bairro. Obrigado pelos Teus anjos passeando, meu Deus, sobre esse bairro. Pai, em nome de Jesus Cristo, neutralizando toda a força maligna contra esse bairro. Ó Deus, no mundo espiritual, nós neutralizando toda a força demoníaca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, nós queremos declarar, queremos chamar, meu Deus, a existência jovens, meu Deus, jovens adoradores deste bairro. Oh, Espírito, move sobre este bairro, meu Deus, traz os jovens adoradores, jovens que Te amam, Senhor. Nós chamamos a existência agora, jovens que se derramam aos Teus pés neste lugar, jovens que se derramam, jovens que se declaram ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós cremos no Teu poder, Te damos graça nesta noite, ó Senhor. Aleluia.